Olá, olá! Tudo bom com você? Tudo jóia? Gente, eu estou aqui trabalhando num projetinho novo que a gente vai conversar a respeito dele um pouquinho adiante. Mas hoje eu queria falar com você sobre o mês de fevereiro. Nós estamos no limite para termos essa conversa, porque é importante você aproveitar este mês para tratar de algumas coisas que você vai precisar para o inverno, para a sua produção, para o seu planejamento. Então, vamos lá. Eu estive fazendo uma pesquisa para facilitar a sua vida sobre as tendências de moda. E gostei muito do que eu vi, eu acho que será bem aproveitado por quem trabalha comercialmente, né? Como você sabe, eu acho que uma tricoteira tem que saber de tudo um pouco, mas ela, para ganhar dinheiro, precisa se especializar em alguma coisa. Um setor, um tipo de roupa que ela curta, o que ela goste mais de fazer, e por aí vai. Cada pessoa tem o seu gosto pessoal, né? Então, eu acho que a decisão cabe a você, eu não posso nem dar pitaco nisso, mas enfim. Então, assim, uma coisa muito unânime na moda é o oversized. Oversized são peças maiores do que a pessoa. Então, são roupas largas, são roupas de comprimentos variados, tem o curto e o compridão, mas todas elas dão a sensação de que é uma roupa de uma pessoa um tamanho maior, pelo menos. Isto, se é bonito ou se é feio, não interessa. É moda e muita gente vai usar. Então, é bom para a tricoteira isso? É muito bom, porque você pode padronizar os seus tamanhos um pouco maiores do que aqueles que você costuma fazer. Por exemplo, até aqui uma dica especial para as alunas tricocursos. As calças compridas, a modelagem agora é grande e é reta. Então, a calça social, pelo menos, ou a tipo pantalona, que ela é absolutamente reta. Tá? Então, se pode aproveitar para facilitar a vida, né, e fazer as coisas dentro da moda. A garotada já está usando coisa maior, eu vejo até pela minha filha, então fique alerta para essa tendência. As blusas também são maiores, são compridas, são largas, tá? Então, digamos, se você é M e usar uma G, tá de boa. Para moda, tá de boa. Eu anotei algumas coisas que eu achei interessante. As roupas, no geral, né, independente de ser tricô ou não, elas têm bolsos, elas são largas, são grandes, né? As saias, tipo mini saia, micro saia, etc., estão ainda em uso, mas o que vai predominar é o comprimento midi. Isso tem lógica, porque afinal o frio, né, uma mini micro saia no frio, não é uma coisa muito indicada. Os tops estilo sutiã, então, continuam na moda, não vão sair.
Talvez na moda inverno do Nordeste, do Centro-Oeste, já no Sul você não pode usar uma roupa dessa no inverno, né? Os tops cropped também continuam na moda. Eles são curtinhos na altura da cintura ou um pouquinho acima. A gente, claro, não recomenda o uso disso em locais de grande frio, né? Mas para a meia estação, que é o inverno de outras regiões do Brasil, até pode ser bem interessante. Outro detalhe, texturas. Isso significa pontos elaborados, pontos trabalhados, muita coisa tecida com frontura, tipo perlê, ponto inglês, essas coisas. Franjas ou mesmo babadinhos que deem volume, tá? Usa-se muito pelos também, pelos assim de pele, né? Você pode colocar em punhos, compra em metro ou compra, né, uma peça e coloca em detalhes da roupa, tá? Saias longas, isso é bom, só tem que tomar cuidado porque o tricô ele cria ponta e você tem que saber modelar a saia. Fazer uma saia reta, sentar aqui na máquina e fazer uma coisa reta, não vai ficar legal. Ela vai dar ponta, ela vai... Ele tem que saber modelar a saia. Então, existem vários sites na internet que estão mostrando as tendências de moda. Eu pesquisei alguns nacionais, internacionais. Então, um que eu recomendaria muito é o forbes.com.br. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Na parte de cores, cores lisas, cor única, da cabeça aos pés. Gente, até sapato da mesma cor da roupa. Uma coisa assim bem, como eu vou te dizer, padrão assim. Então, cores até vivas, a cor da moda, que é o lilás e tal, mas tudo, blusa, calça, jaqueta, casaco, gorro, tudo na mesma cor. Para você, isso pode ser interessante. Você pode vender conjuntos de peças da mesma cor. O inusitado também está na moda. Jacquard com ar de roupa antiga. Isso tem o lado bom, porque as cartelas que a gente está careca de conhecer, que vem com a máquina e tudo, são cartelas bastante antigas, bastante conhecidas já. Então, esse padrão de desenho digamos assim, para quebrar a monotonia do uma cor só, também eu vi nas tendências de moda. Eu quero salientar aqui que fevereiro é o melhor mês do ano para se comprar fio. As indústrias, as malharias, etc., que produzem o tricô industrial, elas estão comprando fio já agora, janeiro, fevereiro, elas estão fazendo o seu estoque porque começa a produção delas para o inverno. Então, nós que
vivemos do mesmo fio e disputamos, vamos dizer assim, de uma forma até minoritária, né? Para conseguirmos boas cores e uma boa quantidade de fio. Então, agora é a hora. Calcule o que você quer, que cores você precisa, qual você estima ser mais ou menos uma quantidade que vá suprir o seu inverno e vale a pena comprar agora, até porque já é hora de começar a produzir para ter quantidade para vender no inverno. Então, quem trabalha comercialmente, por exemplo, se você faz roupa de bebê, você já tem os esquemas, você já tem os seus projetinhos, você já sabe o que você vai tecer, então compre fio com as cores que você precisa para tecer roupa de bebê. Essa é a ideia. O mesmo para quem faz só roupa branca, para quem faz só roupa masculina, para quem faz só roupa X, XG, entende? Então, veja as cores que você vai usar e compre. Esta é a hora, tá? Você precisa pesquisar os sites na internet que tratam da moda, das tendências, anotar isso de uma forma bonitinha que você possa mostrar para a sua cliente. Porque às vezes ela vai ver uma roupa, ai, mas está tão larga. Aí você vai mostrar, não, está na moda, é uma tendência, etc, etc. Então, as pessoas às vezes não pesquisam isso. Elas até veem na vitrine e tal, mas elas acham, ai, será? Será que está na moda? Então, você tem que mostrar para elas que está, certo? Outra coisa, é hora de você sentar com calma e fazer o custo e o preço das suas roupas. Se você está comprando fio agora, você sabe o preço do quilo. Você sabe quanto tempo você leva para tecer, uma calça comprida, para tecer uma blusa simples de uma cor só, digamos, ou para fazer uma mais trabalhada, né? Você já tem essa noção. Então, você pode calcular o preço, pelo menos o preço de partida, ou seja, o de início do inverno, o preço que você vai estipular para as suas vendas. Então, pode acontecer alguma coisa que te obrigue a aumentar o preço. Claro que pode, mas você tem que ter um ponto de partida. E isso você tem que começar a calcular agora, né? Então, uma roupa, uma calça comprida de, vai lá, 280 gramas, 250 gramas, qual é o custo disso, o elástico, a costura, a energia elétrica do ferro da máquina de costura, você tem que listar todos os seus custos naquela peça e aí calcular o preço de venda, tá? Se você puder planejar uma compra de fios assim única, eu acho que isso barateia o frete, né? E facilita muito até para o seu controle das coisas. Compre também, por exemplo, tudo que tu precisares para acessório. Por exemplo, botões, elásticos, pressão, aqueles botões de colocar de maneira automática em roupinha de bebê, essas coisas todas. Tudo que você precisar de material para trabalhar nesse inverno, para começar a deslanchar, você precisa pensar em comprar agora, para depois não perder tempo de produzir, para andar na rua batendo perna atrás do que você precisa. Certo? Compre também, passe numa loja que venda embalagens e compre sacos plásticos para você acondicionar as roupas que você vai tecer e estocar feito uma loja. A loja não põe tudo dentro de plástico e uma em cima da outra e tal, então você vai fazer isso também. Mas no início a gente faz diferente. Como está muito quente, o calor é uma coisa que é ruim de você sentar e fazer costuras, essa coisa toda à mão,
colocar decote, prender, é muito quente. Você pode produzir tudo da roupa, frente, costas, manga, decote, tudo, e coloca dentro de um saco plástico desse e vai guardando isso de pezinho aberto mesmo, que depois, quando o clima estiver mais ameno, geralmente eu fazia isso em abril, você começa a costurar um por um, a fazer o acabamento. Então, por exemplo, eu fazia, vai lá, 50, 60 conjuntos. Calça comprida, blusa, calça comprida, blusa. Então, nessa época de abril, eu pegava 3 pacotes, então eu vaporizava 3 calças, o que já agiliza, eu alinhavava as 3 calças, eu costurava as 3 calças, deixava elas prontinhas. Aí eu ia para a blusa dessas 3 calças. Então, passava todas as mangas, passava toda, entendeu? Então, isso agiliza. E quando você vai para a máquina de costura, você já está com o fio da cor ali, você sabe, é uma coisa que facilita. Então, à noite, às vezes é mais fresquinho, a gente pode costurar à noite, né? Facilita. Não titubeie, você precisa se informar sobre a moda, você precisa verificar os esquemas, as receitas que você tem, que tenham relação com essa moda, os teus tamanhos e tudo. Você precisa criar o projeto visual da roupa, você vai fazer listra, você vai, entende? Você tem que já determinar tudo e você tem que começar a produzir ainda em fevereiro, de preferência. Porque se você fizer, que sejam, vai lá, faz 20 peças em fevereiro, são 20 peças a mais para você vender. Então, agilize isso sim. Outra coisa, comece a divulgar o seu trabalho agora. Salão de beleza, padaria, mercado, todos os lugares aonde você tem acesso, divulgue o seu trabalho. Porque se ninguém souber que você faz, como as pessoas vão te encontrar e vão comprar de você? Então, divulgue-se, tá? Organize seu WhatsApp. Se você, vamos dizer assim, ó, o WhatsApp é uma ferramenta importante na família, nos amigos e nas vendas. Então, cliente precisa ser registrada no seu WhatsApp. Para você mandar depois foto das roupas que você tem prontas para vender, para você poder lembrar a ela que você faz tricô, entendeu? Então, organize o seu WhatsApp. O bom é ter um para a família, um para o trabalho. E aí você não se perde. Às vezes a gente não tem tanta cliente assim e pode deixar elas no mesmo WhatsApp junto onde estão os amigos e a família. Até aí, tudo bem. O importante é você saber quem é quem na lista, quem é família e quem não é, né? Eu sugeriria o seguinte, é uma coisa muito boba, mas ajuda muito por experiência própria. Você tem o seu WhatsApp lá, marido, mãe, irmã, né, tudo. Quando for cliente, em vez de botar Maria Aparecida, por exemplo, que é uma cliente, você põe C Maria Aparecida, C de cliente, C Joana não sei o quê. Então, você olhando, você já vai saber, essa é cliente, entendeu? Então, eu organizava assim a minha listagem quando eu precisava localizar rapidamente alguma coisa. Então, esta é a hora. Olhe os links que estamos deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? Comece a pesquisar, anote tudo que você achar interessante. Tipo assim, puxa, um bolso. Por exemplo, você sabe fazer bolso? É a coisa mais simples do mundo, um bolso básico, né? Aquele retangular e tal, que você pode costurar por cima, né, da peça. Então, tudo que você não souber e você achar interessante, é hora de sair atrás para aprender. Entendeu?
Eu estou aqui trabalhando realmente num projeto novo e é hora de você também trabalhar em cima dos projetos que você vai executar para faturar agora nesse nosso próximo inverno. Beleza? Vamos trabalhando, gente. O tricô continua na moda. Nos desfiles internacionais, desfilou muito tricô. Ninguém, vamos dizer assim, ocorre um fenômeno até meio estranho. No mundo, o tricô desfila nas maiores passarelas do planeta. Grandes nomes da moda desfilam tricô. Há quem quase tenha preferência por desfilar tricô. E a gente que tem um frio intenso em grande parte do país, olha, às vezes o tricô assim com um olhar estranho, né? A gente que eu digo as pessoas em geral, elas quase não acreditam que o tricô que elas fazem pode ser tão importante quanto aquele da passarela. E este é um pensamento errado. Por quê? Se você tem qualidade no seu trabalho, se você tem capricho no seu trabalho, o seu trabalho equivale àquele que você vê na passarela do New York Fashion Week, do London Fashion Week, do Paris Fashion Week. Entendeu? Não há diferença nenhuma, não se minimize. Você é tão capaz, às vezes até mais, né, do que aquilo que você vê ali. Porque elas fazem industrialmente, elas cortam e tal. E isso é, como é que eu vou dizer, simples, né? Porque você não precisa ter grande conhecimento de tricô. Você vira uma máquina de produzir em metro. Isso não é uma tricoteira. É uma máquina de produzir tricô, é outra coisa, né? Então, a arte está naquilo que você faz. Às vezes, não naquilo que está na passarela. Eu digo a arte de fazer, a arte de executar. Às vezes você tem mais conhecimento para isso do que aquela marca que corta, costura como se fosse um pano qualquer, entendeu? Essa é a diferença, que além de fazer uma coisa única, porque cada roupa é uma roupa única, querendo ou não, você pode fazer 10 vezes ela, numa cor diferente, num desenho diferente, num ponto diferente, mas a arte está nisso que você está fazendo. Pense nisso. Outra coisa importante. Agora é a hora de você ir atrás de qualquer manutenção técnica que a sua máquina precise. Faça uma revisão nela. Limpeza, lubrificação, barra de espuma, agulhas, tá? Os acessórios, se te falta algum, se quebrou algum para repor. Então, essa é a hora de você pensar com carinho na sua máquina, para que ela possa, durante a temporada, responder perfeitamente à sua necessidade, ao uso frequente que você vai dar a ela. Tenha agulhas de reserva. O mínimo é a gente ter umas 20 agulhas, mas 15 já resolve uma estação. Então, você tem que ter agulha sobressalente, porque não é um drama e também não é raro a gente, sem querer, danificar uma agulha. Ela entorta a lingueta, ela entorta a ponta, ela bate aqui no carrinho e pode entortar e você tem que tirar. A frontura, a mesma coisa. Engraxar, lubrificar, limpar, deixar ela tinindo, pronta. Esta é a hora, tá? Então, não deixe de pensar, ela é a sua parceira de trabalho e ela responde pela qualidade do ponto, pela o fato de não cair, de não trancar, de não arrebentar fio. Então, trate-a com carinho que ela vai lhe retornar um ótimo trabalho. Então, pense nisso, marque uma revisão técnica, se você tiver uma assistência técnica próxima. Se não tiver, verifique aqui, a gente dá umas dicas de limpeza e tal, que também é necessário.
A minha máquina, por exemplo, ela está necessitando de uma urgente faxina, limpeza, manutenção. Eu faço isso uma vez por mês, tá? Então, é hora de fazer, eu estou usando ela ainda, mas assim que eu terminar esse meu projeto, eu vou tirar um tempo para dar uma revisão geral nela. E eu mesma vou fazer isso, porque ela não tem problema técnico, eu não estou necessitando de uma revisão técnica. Se estivesse, eu o faria. Mas a limpeza que eu posso fazer, eu vou fazer nela completa. Vou desmontar o que eu puder para limpar, para manter, para ela estar, não sujar fio, porque daqui a pouco eu começo a sujar fio de óleo velho, excesso de poeira em todas as regiões, tudo manchado, porque a gente pega com a mão de óleo às vezes. Então, isso é necessário também. Pense nisso. Um forte abraço. E até a hora do nosso projeto aqui, a gente vai falar.